Olá pessoas, na aula de hoje nós vamos falar sobre um importante princípio de conservação da física. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o que são as leis de conservação. Vocês já viram, já devem ter visto provavelmente em anos anteriores, alguns princípios de conservação, embora os professores possam não ter falado exatamente para vocês que eram princípios de conservação. Mas já ouviram falar da conservação da energia, conservação da massa ou conservação da carga. Tá? Em séries anteriores, geralmente esses assuntos aqui são abordados na parte de ciências do ensino fundamental. E o professor fala, a energia não se cria nem se destrói. Ele está, na verdade, anunciando o princípio de conservação da energia. Então, a física, ela é cheia de princípios de conservação, que são princípios que estabelecem que determinada propriedade de um sistema físico não varia no tempo. Tá ok? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento, como o próprio nome já sugere, ela mede a quantidade de movimento de uma partícula. Ela é o produto entre a massa e a velocidade de uma partícula num determinado instante de tempo. Uma vez que a velocidade ela tem um caráter vetorial, a quantidade de movimento também é vetorial. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então toda vez que a gente olhar para ela, a gente tem que olhar não só a intensidade, mas também a direção e o sentido. Fica fácil porque ela tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Em unidade de medida do sistema internacional, é só combinar aqui, quilograma para massa, metro por segundo para velocidade, então a quantidade de movimento é quilograma metro por segundo no sistema internacional. A quantidade de movimento ela é muito útil, tá, em situações de colisão. Então, a gente vai trabalhar basicamente com exemplos de colisão, ou exemplos de interações muito rápidas entre dois corpos. Tá? Então, às vezes é alguma questão envolvendo trânsito, acidente de trânsito, ou algum esporte, chute, saque no vôlei, ou então bilhar. Né? O bilhar é um exemplo perfeito de colisão. Você movimenta as bolas do bilhar utilizando uma bola principal, que geralmente é branca, né? Dando uma tacada nessa bola branca. Essa bola branca vai atingir a bola que você quer encaçapar e vai transferir a quantidade de movimento dela para movimentar a outra bola. Então, dependendo não só da velocidade da bola branca, mas da direção e do sentido dela, você vai transferir essa direção, sentido e velocidade para a bola que você quer direcionar para a caçapa. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui nessa equação é que a quantidade de movimento de um sistema de partículas é a soma vetorial da quantidade de movimento individual de cada partícula. Então, todo aquele papo que a gente já falou sobre soma vetorial, quando falamos sobre força resultante, continua valendo aqui. Tá ok? Agora, propriamente dito, o princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, pegando o exemplo ali da bola de bilhar, eu tenho duas partículas aqui. Pensem em duas bolas. Uma está em uma velocidade V1, a outra tem uma velocidade V2. A V1 é maior que V2, então ela está se movendo no sentido de colidir com a 2. No momento da colisão, ocorre um contato mecânico entre elas, então elas trocam um par de forças. Lembra lá das leis de Newton, né? Então, se ocorre interação aqui, troca um par de forças. A partícula 1 exerce força sobre 2 e a 2 exerce força sobre 1. O que acontece quando uma partícula está sob a ação de uma força? A sua velocidade muda. Então, ambas aqui vão ter a sua velocidade alterada. Então, após a colisão, a velocidade 1 tende a diminuir, a velocidade 2 tende a aumentar, uma vez que elas estavam nessa situação anterior aqui.
mas o quanto a velocidade pode aumentar, a velocidade de uma pode diminuir e o quanto que a velocidade da outra pode aumentar. Elas podem diminuir ou aumentar, contanto que a quantidade de movimento antes da colisão permaneça igual à quantidade de movimento depois da colisão. Ok? Então essa igualdade aqui tem que ser respeitada. Tá? Vamos ver aqui um exemplo supondo massas iguais. Tá? Então, essas duas esferas têm a mesma massa. A esfera 1 tem uma velocidade v e a esfera 2 tem uma velocidade zero, está em repouso. Um caso típico ali do bilhar. Né? Então, tem um objeto, uma esfera, a bola branca, para acertar uma bola colorida para encaminhá-la para a caçapa. O que geralmente acontece? Tá? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente a bola branca atinge essa bola colorida e eventualmente ela pode ficar em repouso e a bola colorida ganhar toda a velocidade que a bola branca tinha. Tá? Então ocorre uma transferência total de quantidade de movimento de uma bola para outra. Isso no caso de uma colisão elástica. Tá? Nem sempre a colisão é elástica, então nem sempre isso aqui vai acontecer. Okay? Uma outra situação é de duas partículas em rota de colisão. Elas têm a mesma massa e a mesma velocidade. O que eu acabei de dizer? A quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à de depois. Se você tem as duas partículas nas mesmas condições, mas em sentidos opostos, o que vai acontecer quando elas colidirem? Uma quantidade de movimento vai anular a outra. Então, no final, as duas vão estar em repouso. Tá? É só lembrar lá de vetores opostos. Né? Vetores opostos de mesma intensidade se anulam. Ok? E, por fim, se eu tiver uma partícula com mais massa do que a outra, numa rota de colisão, quem é que ganha aqui? Quem tem mais massa? Quando ambas têm a mesma velocidade, ok? Então, se eu tenho duas partículas, uma tem mais massa do que a outra, e elas estão em rota de colisão, nesse caso aqui, ela tem o dobro da massa, a partícula 1 tem o dobro da massa da 2, elas estão em rota de colisão, a que tem mais massa ganha, então a quantidade de movimento final do sistema vai ser no sentido da de que tem mais massa, ok? No caso aqui, eu vou ter que calcular a velocidade final do sistema, utilizando aquele princípio de conservação, e não vou apresentar os cálculos para vocês agora. Essa aula de hoje é só para apresentar os conceitos, ela é mais conceitual. Na próxima aula eu coloco exemplos, coloco os cálculos e a gente revisa todos os conceitos com os valores e com as fórmulas. Tá ok? Então por hoje fica por aqui. Se tiver dúvida, coloca nos comentários ou coloca lá na plataforma. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.